Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certo que se fosse uma família mais ou menos comum, Jesus teria apanhado feio, não é? Não acha? Vocês pais, um filho que apronta desse jeito, é mole, não é? Mas com delicadeza perguntar: por que fizeste isso? É a pergunta que deveria ser feita para o crescimento das crianças. Não impor, mas perguntar, para que eles tenham a resposta. Se eles não têm a resposta, de colocar uma resposta, isto como educação. Mas o tema é um pouco mais amplo e mais simples. Deus, na sua sabedoria, lógico, e sobre a natureza, como ela se dirige, com seus tempos, suas chuvas, suas estações, suas reproduções de pássaros, etc. Homem nenhum. Aí que é a grande diferença que nós devemos prestar bem atenção. Que eu sempre, desculpe se repito às vezes, muitas vezes, essa mesma coisa. Mas o que eu repito para mim é baseando nas mesmas coisas que adquiro a sabedoria. Porque os homens conseguem acender uma lâmpada e pensam que iluminaram o mundo, que inventaram a luz. Deus coloca o sol no céu para iluminar o universo e ele não conta para nada, não é? Nós nos admiraremos nestes dias porque os homens vão iluminar as cidades, mas ninguém festeja. Os antigos acho que tinham mais sabedoria, porque eles festejavam a natureza. Quem acreditava sabia que era um presente de Deus. Quem não acreditava fazia da natureza o próprio Deus. O mundo moderno, ele vai acabar mal. Me desculpa, não é pessimismo, é realidade. Vai acabar mal porque ele está construindo o mundo à sua imagem.
não a imagem de Deus. Está construindo os amores, as famílias, fonte da vida, a sua imagem, não a imagem de Deus. Quando digo a imagem de Deus, a imagem da lei de vida que Deus colocou dentro da natureza e dos nossos corações. Então, quando nós encontramos esse aspecto de Jesus, criança, que para no templo, ele é o Filho de Deus. Maria sabia, e lhe foi também afirmado pela sua prima, Santa Isabel, quando ela a visitou: feliz és tu que acreditaste, pois irão cumprir-se. Preste bem atenção, que é a fé. Não é aquilo que eu desejo, a fé. Quando a gente joga na loteria, deseja ganhar. Então eu faço uma fezinha, como a gente fala, naquilo que eu desejo. A fé é totalmente o contrário. Totalmente. Não se aproxima nem um pouquinho daquilo que nós chamamos de fé. Feliz és tu, porque irão cumprir-se as promessas de Deus. E feliz és tu que acreditaste. Aqui que está o certo. Então é uma história que é uma história de Deus dentro da humanidade. Mais do que isso, Deus não podia fazer. Vir realizar a sua história junto com os homens. Vir realizar a sua história através dos homens. Se humilhar a tal ponto que a nossa fantasia, ou imaginação, ou desejo, ou angústia, ou qualquer coisa, procura de várias maneiras, sem alcançá-lo, porque é tudo coisa que sai de dentro de nós. Ele quis definitivamente habitar sobre a terra dentro de um ser humano. Isto era Jesus Cristo. Então nós não poderemos compreender a família. Eu acho que estou falando a cristãos, gente, pelo amor de Deus. Depois cada um intenta a vida do jeito que quiser, como quiser, faça, vai ter suas consequências. Você plantou espinho, vai colher espinhos. Plantou fruto, vai colher fruto. Você pode imaginar o que quiser, mas a realidade é uma só. Fonte desta realidade é o próprio Deus. Então, quando ele se encarnou, porque nós devemos compreender, ele estava meditando, vendo a família, tudo em função da família. Até o próprio Deus se reza, se faz em função da família. Não, é o contrário. É a família em função de Deus. Totalmente o contrário. É totalmente o contrário, gente. É a família em função de Deus. Por quê? Porque, gente, a família passa uma vida gerada e eterna. Mesmo os filhos gerados na carne são eternos. O pensamento popular, os filhos não nos pertencem, não como a gente pensa, não. Fala, os filhos são de Deus. Como fala? Os filhos são do mundo, são de Deus. Os filhos vieram para o mundo. Bela coisa que o mundo oferece aos filhos, mas ainda o mundo com o perigo da droga, do crack. Imagina, se os filhos são para o mundo. Aí, lógico, como muitos jovens não querem ter filhos. Qual vai ser o futuro do meu filho?
O que é gerado na carne é carne. E repito o que eu falei, parece no domingo passado, outro dia, conversando lá no Conviver. Gente, menina, que reza conosco todo dia lá, não é que é culpada, coitada. É o pensamento de muita gente. E discutimos o que é um ser humano. O que é um ser humano? Que daí também os pais têm que se perguntar sobre os filhos. O que é o ser humano? Maria perguntava, não entendia nada de Jesus. Compreende? Mas o que era aquele menino? Voltaram maravilhados e guardava aquelas coisas no seu coração. O que é um ser humano? Então, uma das respostas, o ser humano é um ser biopsíquico social. Biopsicossocial. Bio, da palavra grega, vida biológica. Psíquico, porque temos sentimentos. Social, porque vivemos com os outros. Então o cristianismo não ensinou absolutamente nada. Porque se em Cristo Deus não revela como é a nossa natureza, não falou nada, não explicou nada, não disse absolutamente nada. E é gozado que desde o comecinho não precisava vir Cristo, que depois em Cristo vamos ver o que vem a ser a vida. Aí, desde o comecinho, eu falei para a menina, só isso que nós somos. E você nunca leu o catecismo? Quando Deus fez o homem, o que ele disse? Catequista, o que ele disse? Xandir. Imagem e semelhança. E o que é a semelhança de Deus? Não vou fazer a besteira que eu fiz quando eu vi a primeira vez isso, no catecismo, não? Eu andava sempre de cabelo, tudo, nunca lavava, imagina, vivia imundo, minhas irmãs corriam atrás de mim, mas eu fugia. Aquele dia, imagina, que eu ouvi falar que eu fui feita a imagem e semelhança de Deus. Voltei para casa, lavei os cabelos, estava na frente do espelho, penteando o cabelo. A Silvia entrou, minha irmã, Vitória, o que está fazendo? Milagre. Falei, não, é porque a freira falou que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se eu quero ver a Deus, então estou me limpando, porque Ele deve ter a minha imagem. Então eu fazia a Deus a minha imagem, não eu a imagem de Deus. Trocamos bem as coisas, não é? Imagem e semelhança de Deus e na sua essência. Como biologicamente nós somos descendentes de nossos pais, na sua essência até biológica, nós somos seres espirituais, por incrível que pareça. Com todas as besteiras que nós fazemos, com toda a escravidão que nós temos deste corpo, com toda a escravidão que nós temos dos nossos sentimentos, nós somos imagem de Deus. Essencialmente, seres espirituais. Me diga vocês, quem que se dá esta definição ao ser humano? A medicina? Não. Psicologia? Não. Psiquiatria? Não. Outras ciências humanas, antropológicas? Não. Então veja vocês que muda completamente a situação. A nossa fé cristã nos revela muita coisa. Primeiro revela a minha identidade. Depois, com a encarnação de Deus no homem, no Emmanuel, que nós temos celebrado o Natal, que nós encontramos um grande mistério que São Paulo depois vai revelar. E qual é esse grande mistério? Que Deus estabeleceu uma nova comunhão
entre Ele e a humanidade. Ele escolheu como sua casa, repito, sua morada, não mais o templo construído em Jerusalém, mas um ser humano. Simples de tudo. Mas se refletirmos, a gente muda tudo na nossa existência. Tudo. Por quê? Porque Ele, tendo escolhido eu como sua morada, é Ele que vai fazer a minha história. Ele vai fazer a minha história no cotidiano, entregando-me a sua capacidade de amar. Ele vai fazer a minha história no conhecimento, entregando-me o maior conhecimento das coisas. Ele vai fazer a minha história nas obras, porque Ele estará presente. Ele vai fazer a minha história na dor, fazendo dela a maior obra universal do mundo, a dor, que é participar com Ele na redenção do mundo. Este é o sentido da dor cristã. E é dor mesmo. Não pense que a gente vai sofrer dando risada, não. Vai sofrer angustiado. Como o homem Cristo na cruz, quando disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque a dor é consequência, seja dor física, dor moral, dor psíquica, dor de tudo. Por que me abandonaste? Este era o filho nascido de Maria, crescido numa família. Então, o que queremos mais de uma família assim chamada cristã? É simplesmente porque fazemos o casório na igreja. Muita pouca coisa, não é? No lugar de ir no cartório para assinar os papéis, vão fazer na igreja para fazer, pelo amor de Deus, gente. Isto é casamento? Não. Me desculpe. Quem quer basear este casamento, se não se compartilha a própria existência, como nós ouvimos, e que São Paulo depois vai dizer: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se santificou por ela. Que não assume outra pessoa na sua vida para fazê-la mais santa, que muda totalmente. Se eu me quero bem, não me quero bem, que é piadinha. É coisa de namoradinho isto, gente. Não de amor real. Isto é namorico. Não é amor. Porque aí você assumiu uma pessoa para conduzi-la aonde? Ao destino verdadeiro de cada pessoa, porque o destino não é a família. Por isso que eu falei, nós não podemos colocar Deus em função da família, mas se a família é em função de Deus. Por quê? Porque exatamente a meta, o destino de cada pessoa que está naquela família é a sua realização total, que se acontecerá somente em Deus. Deus não é um apaziguador. Ele não é um calmante. Ele é uma vida. E esta vida existe ou não existe? Eis porque no homem Cristo nós encontramos o sentido da pessoa, onde muda também totalmente a visão religiosa. Porque não adianta nem deixar tudo. Que a um certo ponto Jesus, veja bem, ele se propõe como vida. Quem quiser vir após mim e não deixa
Presta atenção, como é esta contradição? E não deixa seu pai e sua mãe. Não pode ser meu discípulo. Um coitado foi lá e falou: Jesus, está no Evangelho, não sou eu que estou inventando, vou procurar. Jesus, eu quero te seguir. Tá bom, mas escuta, faleceu sei qual parente em casa? O pai. Deixe que eu enterre meu pai, depois te sigo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não diz nada isto? Eu sou a vida. Então, em primeiro lugar, é a vida. Então, em primeiro lugar, é a comunhão com Cristo. É a vida de Cristo. Ela vai se expandir depois na família. Tem uma santa maravilhosa, gostei muito dela, está até procurado, encontrei finalmente o livro. Santa Catarina de Gênova, muito rica. E aí teve um casamento errado, queria ser freira de clausura, como a irmã dela, da família riquíssima de Gênova, quando Gênova mandava no mundo, no Oriente, não? Aí tudo. E não deixaram. Aí, por interesses familiares, casa um com o outro, casar com outra família, para apaciguar a briga de família, de poder, como sempre, não? E, coitado, arrumou um marido totalmente perdido, mulherengo, traidor, etc. Ela, com 16 anos, casou, viveu angustiada até os 20 anos. E os outros faziam festas maravilhosas daquelas famílias lá. Uma das famílias, para você ter ideia, é a Costa, que ainda existe, a famosa Costa, né? É da família dos antigos genoveses, que era riquíssima. Ela começou festas, uma atrás da outra, todo dia. Para ela, ela tinha 21 anos. 5 anos de festa. Mas o inferno estava dentro dela, um vazio enorme. Finalmente, se decidiu procurar alguma coisa para o vazio dela. Quando se ajoelhou para confessar, pum, Deus aí invadiu, o amor invadiu, aí deixou tudo. Mas continuou casada, tudo. E há um padre que lhe perguntava para dizer: mas como você, porque já tinha se tornado muito famosa, Catarina, como é que você pode viver isto sendo casada? Ela falou: seu padre, se Deus não é amor, então não vale a pena deixar nada deste mundo. Se Ele é amor, Ele é mais do que o meu casamento. E Ele santifica o meu casamento. E Ele é mais do que a clausura. Deus é mais do que clausura. Então não se trata de deixar fisicamente, materialmente as coisas, mas deixar a última parte. Quem quiser salvar sua própria vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvar. Então, é em Cristo Deus que aconteceu aquilo que Ele colocou naturalmente na natureza humana, a afetividade, etc. Em Cristo, Deus totalmente transformou. Então, não adianta nada quando fala para as pessoas: não, você tem que se querer bem, não adianta você se querer bem. Se não existe um amor dentro, como é que eu vou querer bem a uma pessoa? Não existe. Deus é amor. Então, quando fala de se perdoar mutuamente, como Ele te perdoou, eu não vou ser capaz de perdoar. Onde começam as rachaduras na afetividade, quanto menos espera, está acabado. Volto ao tema central do anúncio do cristianismo: Cristo.
Cristo, Ele ama por nós. Ele dá um sentido aos nossos amores. Ele dá um sentido aos nossos filhos. Ele dá um sentido também com o envelhecimento, etc. Amai os seus pais, como a gente viu, mesmo se a razão, o pensamento não acompanha, fica paciência. Porque dentro deles existe algo que é maravilhosamente puro, voltando à imagem de antes. Somos imagem de Deus. Pode envelhecer o corpo, pode se entorpecer o cérebro, pode se acabar a psique, mas nós temos algo eterno, que é a nossa alma, o nosso ser espiritual. Aonde Deus vem habitar, pode chegar à morte. Aonde Deus vem habitar, e Deus nos ressuscita. A exemplo do homem Cristo. Porque Deus habitava nele. Eu não gosto muito daquela frase de São João, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Está certo. Mas Cristo era Deus. Então, não sei, para mim, pessoalmente, me dá uma impressão como se Deus viesse de fora para tirar Deus do sepulcro. É isso que dá para vocês como ideia? Quando fala Deus o ressuscitou dos mortos, não é? É assim? Então não gosto desta frase. Talvez seja mal escrito, assim, mas Ele era Deus. Que se a vida estava nele. E aquela vida venceu aquilo que tinha morrido exteriormente, que era o seu corpo. E o ressuscitou. Não somente, mas o renovou. Tanto que ele entrou depois nas casas, estando de portas fechadas. Então veja, gente, como tudo se santifica em Cristo, tudo se realiza em Cristo, tudo se renova em Cristo, também a família. Depois do mundo, passaram-se séculos, milhares de anos, gente. O mundo sempre inventa suas teorias, suas formas. O mundo é mundo. Você sabe o que é o mundo? Não. Quer que eu diga? Não vão se assustar. É morte. O mundo é morte. Morte. Porque tudo foi construído em Cristo e por Cristo. E fora de Cristo não se constrói nada, nem para a terra, nem para o céu.